Olá galera, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade a essa preparação rumo à nota 1000. E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que é a segunda competência de avaliação da redação no Enem. Bom gente, a segunda competência, ela tem 3 pontos fundamentais: o tipo, o tema e o repertório sociocultural. Começando pelo tipo, o tipo textual cobrado na prova do Enem é o texto argumentativo. O que é o texto argumentativo? É aquele em que você discute o assunto, em que você apresenta uma opinião e desenvolve essa opinião, que é o processo de argumentação. E no final você apresenta a proposta de intervenção ao problema-tema. Discutir, debater, opinar, desenvolver, intervir são elementos que fazem parte dessa habilidade que é cobrada dentro dessa competência, que é a tipologia textual. E aí surgem algumas dúvidas, né? Por exemplo, alguém pode perguntar, professor, eu sempre tenho que usar o texto argumentativo? Existe a possibilidade de uma variação em relação a isso? Olha, existe a possibilidade. Você pode usar outra tipologia textual, mas apenas para ilustrar a sua redação. Por exemplo, um fragmento de um poema, um fragmento de um texto narrativo, um resumo narrativo de um filme, de um documentário, que você vai colocar dentro do texto argumentativo para ilustrar uma ideia, para funcionar como, por exemplo, um repertório sociocultural. Caso contrário, não. Então, deve predominar, resumindo para você, a tipologia dissertativa argumentativa. E essa tipologia, a dissertativa argumentativa, ela requer 3 partes básicas, que não necessariamente são 3 parágrafos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Tendo isso em mente, fica mais fácil aí de você construir o seu texto quanto à parte tipológica. Em termos quantitativos, né, para quem gosta de detalhes, é preciso que na sua redação haja o predomínio do texto argumentativo. E o predomínio desse texto de tipologia argumentativa seria 50% das linhas mais uma linha, e aí você tem garantida aí a tipologia, né, que deve predominar para que você não tenha a redação anulada na prova do Enem. O outro tópico sobre o qual eu gostaria de comentar é o tema da redação, não é? Antes de entrar nos detalhes propriamente do tema, gostaria de comentar sobre um fato que eu acho muito interessante, muito curioso, que é o medo do tema, né? É aquela expectativa, né, tensa que muitos candidatos têm em relação ao tema e que é uma grande bobagem, porque o tema não é relevante, por incrível que pareça, né? Contrariando aí a todas as expectativas e a tudo aquilo que a gente comenta, né, entre amigos e no ambiente escolar, o tema realmente não é importante, não é relevante. Mais importante que o tema é saber redigir, porque quem redige, redige qualquer tema, não é? Então existe uma tensão muito grande, principalmente da parte de alunos pouco preparados, em relação a qual tema, né, pode cair. Por exemplo, o medo de aparecer um tema na proposta, né, do vestibular que você não tem um conhecimento sobre ele, o medo de, por exemplo, você não conseguir desenvolver aquela ideia, de ser um assunto muito distante do seu universo de repertório, não é? E eu vou explicar por que você não deve ter medo do tema ou preocupação com o tema. Na verdade, seja qual for o tema, o que você vai fazer simplesmente é inserir a proposta, seja qual for, da prova do vestibular, da prova do Enem, dentro da sua estrutura já pronta de produção, né? Do seu texto argumentativo pré-fabricado, pensado em todos os detalhes e com alto nível de qualificação para ter resultados satisfatórios acima de 900 com toda certeza. Então você vai adaptar aquele tema dentro de um molde, de uma matriz, de uma estrutura e já vai ter resultados rapidamente positivos. Por isso,
Nada de preocupar com o tema da redação. Isso leva muitos candidatos, por exemplo, a não dormirem bem, né? Tem gente que nem dorme uma noite anterior aí à proposta, ao dia da prova do vestibular, preocupado, tenso, pensando, né? Naquilo que pode cair. E aí vem aquela preocupação que faz com que você fique percorrendo aí muitos sites na internet, tentando achar um tema provável. Tem as fakes, né? São pessoas que postam ali temas falsos e que leva o candidato muitas vezes na madrugada a ficar fazendo pesquisas, né, sobre aquele assunto para que ele se prepare. E, na verdade, a preparação não é assim. A preparação de uma prova de redação, por exemplo, do Enem, ela é feita pelas competências e habilidades, não pelo desespero atrás de um tema que tem a probabilidade de cair, ok? Voltando então propriamente ao quesito tema da redação, o ponto mais importante é que você não fuja do tema. Não fugir do tema é fundamental. E aí, uma boa dica aí que nós passamos para você é que você não fique muito preocupado com os textos motivadores, né? Os textos motivadores servem apenas como uma orientação, um norte, principalmente se você tem pouco conhecimento sobre aquele assunto. E aí você, através da leitura dos textos motivadores, passa a entender melhor, não é, a proposta como um conjunto, como um todo. Fora isso, o que realmente importa é a frase tema, a frase chave, aquela que vem em destaque sobre a qual você vai discorrer o seu texto, tá? Desenvolver. Essa frase chave, ela tem ideias relevantes, ideias importantes. E você então, depois de fazer uma espécie de mapeamento dessa frase-chave, vai identificar quais são os pontos fortes, quais são as ideias mais relevantes, mais expressivas, e você obrigatoriamente vai abordar esses elementos que estão presentes na frase-chave, que é a proposta em si, o recorte temático, certo? Esse é o caminho mais tranquilo, mais seguro para você produzir o seu texto sem ter nenhum problema em relação à fuga de tema. Ainda falando sobre o tema, é interessante o seu posicionamento sobre aquele tema, né? Por exemplo, muitas pessoas ficam lá pegando dados, informações dos textos motivadores, como se aquilo fosse a tábua de salvação, e, na verdade, os textos motivadores, infográficos, dados estatísticos, né? Tudo aquilo que aparece ali nos textos de apoio da proposta não tem essa relevância, como eu já disse, apenas norteadores do trabalho. Na verdade, o que a banca quer não é que você insira esses dados no seu texto. Pelo contrário, né? Não se quer que um aluno fique copiando os textos motivadores e colocando na redação. O que nós queremos, né, e o que todo corretor quer, é o seu posicionamento sobre aquele tema. Não é o tema em si, não são os dados estatísticos que aparecem ali, mas a sua opinião sobre eles. O seu ponto de vista sobre aquilo que está apresentado no recorte, certo? Então, tendo isso em vista, você deve se posicionar de uma forma clara e objetiva sobre o determinado tema, e para isso existem duas âncoras que são fundamentais para que você atenda aí às competências de avaliação: problematizar e combater. Problematizar e combater o problema. Esses são os dois pontos obrigatórios para qualquer tema de redação do Enem, né? Falando então do tipo, do formato de produção da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Quando você pegar o caderno de provas ali um dia, né, da avaliação, e você ler os textos motivadores e chegar até a proposta específica, a frase-chave, pense: qual é o problema? Ou quais são os problemas mais graves que definem, que formam aqui essa proposta? E a partir desses problemas que você vai desenvolver causas, efeitos, né? E aí você vai buscar o processo de intervenção. Como intervir, como combater esse problema-tema, que seria propriamente a finalização, ok? E, por fim, mas não menos importante, existe aí o repertório sociocultural.
O repertório sociocultural nada mais é do que o conjunto de informações, de conhecimentos, de experiências que você vai adquirir no decorrer da sua vida, certo? E esse conjunto de informações, ele pode ser adquirido através do cotidiano, por exemplo, né? O contato que a gente tem com os pais, com os amigos, com os irmãos, o ambiente escolar, o professor, mas não só o professor, o inspetor, o diretor, o colega de sala, não é? Tudo aquilo que você lê, a televisão, a internet, né? Tudo aquilo que chega até você que vai formando conceitos significativos que vão definindo aí o que nós chamamos de repertório sociocultural. E você vai usar esse repertório sociocultural como um elemento fundamental para comprovar as suas teses. Assim funciona. Referente, gente, ao repertório sociocultural, que é um assunto um pouco mais complexo em relação às suas etapas. Você sabe que tem 3 etapas, que é a pertinência, a associação e a produtividade. Você vai ter todo esse conteúdo já nas nossas aulas, né? Então, entre aí, né, nas outras aulas aqui no nosso canal e você vai encontrar alguns vídeos bem detalhados e exemplificados referentes aí ao uso do repertório sociocultural, ok? E quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Lembrando, tá, que estamos aí para ajudar você, então qualquer dúvida você pode entrar ali nos comentários e deixar a sua dificuldade. Qual é a sua dificuldade? O que você precisa aí para que você tenha aí um êxito, né? Um sucesso muito grande aí na prova de redação do Enem, para alcançar a nota 1000. Estamos aqui, estamos juntos, né, para te ajudar, então deixa lá o seu comentário, deixa a sua dúvida, que a gente vai atender com todo cuidado e com todo carinho, tá certo? Tamo junto.